E não é que SBT e Globo estão dividindo um importante torneio sul-americano na TV? Para saber qual torneio é esse, além de ficar por dentro de outras notícias alternativas, já deixa seu like, se inscreve aqui no Futeboteco e vem comigo que o Pocket News dessa sexta-feira tá no ar. Por conta da transmissão dos próximos 2 jogos da seleção brasileira, válidos pelas eliminatórias da Copa do Mundo, a Globo vai prejudicar o final da novela Um Lugar ao Sol e o lançamento de Pantanal. Os duelos do Brasil nos próximos dias 24 e 29 contra Chile e Bolívia estão agendados para o horário das 8h30 da noite, com o Jornal Nacional começando às 7h50. Com isso, o penúltimo capítulo de Um Lugar ao Sol no dia 24 e o segundo episódio de Pantanal em 29 de março irão ao ar bem mais tarde do que o habitual às 10h30. Segundo o site Notícias da TV, a emissora carioca sequer cogitou não exibir as partidas porque tem obrigação contratual devido aos compromissos comerciais que assumiu com marcas e só anunciam nas partidas da seleção. A gente tem 2 pontos aí para falar a respeito dessa notícia da Globo mudando o horário da sua programação para passar a seleção. Primeiro, vocês têm que parar com esse papinho aí que toda notícia de seleção, todo vídeo que trata a seleção aqui, fica esse papinho de que ninguém liga pra seleção, ninguém quer saber de seleção. Mentira, porque a audiência de seleção é sempre boa, seja quando passa na Globo, na Record, até mesmo nos canais fechados. Dia de jogo de seleção é um dia bom na audiência. Esse papinho de internet aí não se comprova, né? As pessoas assistem seleção, consomem seleção. Não à toa que a Globo e outras emissoras conseguem vender vários patrocínios aí em dia de jogos da seleção ou pros pacotes de eliminatórias e afins. O segundo ponto é que a Globo não tá fazendo isso porque ela é boazinha, né? Fazendo isso simplesmente porque ela é obrigada. O jogo acontecerá nesse horário, ela tem que transmitir por questões contratuais, então ela não tem muito o que fazer a não ser rearranjar a sua programação, suas novelas aí, o Big Brother e afins. Então não tem muito o que fazer. Agora, eu queria saber de vocês, se vocês preferem jogo um pouco mais cedo aí na TV ou aquele horário tradicional já das 9h30 e tal. Eu particularmente gosto mais cedo porque o jogo 9h30 acaba lá 11 e tanto, você só vai conseguir dormir depois da meia-noite, até baixar a adrenalina e tal, dar uma quebrada no outro dia. Então eu sou já do time jogo mais cedo. E você prefere jogo um pouquinho mais cedo, jogo um pouquinho mais tarde? Diz aí nos comentários e sem muita briga, hein? Por conta da guerra entre Ucrânia e Rússia, a Band suspendeu as transmissões do campeonato russo sem previsão de retorno. De acordo com notícias da TV, o cancelamento foi definido pela diretoria da emissora paulista após o agravamento da situação no leste da Europa. Vale dizer que os jogos da Liga Russa de Futebol eram exibidos desde 2020 na programação da TV aberta e no canal fechado Band Esportes. O PT procurou Walter Casagrande, ex-jogador e comentarista da Globo, e o convidou para ser candidato ao Senado pelo estado de São Paulo. Segundo o UOL, houve vários encontros entre lideranças do Partido dos Trabalhadores e Casagrande, porém ele preferiu continuar sendo o que disse que é hoje, um cidadão contestador e sem cargo político. Vale lembrar que em 2002 Casagrande recusou outro convite, desta vez para ser treinador do São Paulo. Na época ele recebeu uma sondagem de Márcio Aranha, então dirigente do clube paulista. O Napoli divulgou a última camisa da temporada dedicada ao craque Maradona, maior ídolo da história do clube, que morreu em 25 de novembro de 2020. A vestimenta foi desenhada pela EA7, empresa de Giorgio Armani, e substituiu a capa no início da atual temporada. Dessa vez o vermelho será o protagonista da vestimenta. A estreia do novo uniforme acontece no clássico contra o Milan no próximo domingo, dia 6, em Nápoles, pelo campeonato italiano. O Botafogo anunciou na última quinta a transferência do controle da Sociedade Anônima do Futebol ao americano John Textor. O contrato entre as partes já está assinado e será finalizado nos próximos dias, quando a nova empresa receberá aporte de mais de 100 milhões de reais. As primeiras movimentações são para garantir o futuro treinador Luiz Castro e reforços que já estão sendo debatidos, como o zagueiro Felipe Sampaio e o atacante Lucas Piazon. É com imenso prazer que anunciamos o primeiro convidado do nosso podcast Tomando Uma Com. Nesta sexta-feira, dia 4 de março, receberemos em nosso estúdio o grande jornalista Flávio Gomes, que recentemente deixou os extintos canais Fox Sports. A partir das 8 da noite estaremos ao vivo, batendo um papo bem legal sobre futebol, jornalismo, automobilismo, política portuguesa e muito mais.
Então anota aí na sua agenda e, claro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal de podcast Tomando Uma Com. Vale dizer que todos os cortes das entrevistas vocês conferem no nosso canal Tomando um Corte. Então já sabe, ativa o sininho dos dois canais que iremos deixar aí na descrição para vocês receberem as notificações e, claro, não perderem nada. Rivais na disputa pelos direitos da Libertadores a partir de 2023, SBT e Globo vão dividir a transmissão no Brasil do Sul-Americano Sub-17 de futebol feminino, que começou a ser disputado nesta semana no Uruguai. A emissora de Silvio Santos tem os direitos para exibição em TV aberta, enquanto a Globo tem os direitos de TV fechada. A seleção brasileira estreou na última quarta às 6h30, com vitória sobre a Argentina por 3-0. A partida, porém, só teve transmissão do Sport TV 2. O SBT ainda analisa como vai usar o torneio em sua programação, podendo colocar alguns jogos no site SBT Esportes. Segundo a tabela divulgada pela Conmebol, a rodada final do Sul-Americano Feminino Sub-17 será disputada em um sábado à tarde, em 19 de março. O canal do Silvio Santos costuma ir mal nesse horário e uma exibição de futebol poderia ser um teste para alavancar a audiência. Caso decida pela transmissão em TV aberta, será a primeira vez que o SBT dará espaço para as mulheres no futebol. Tem alguns pontos para a gente tratar sobre essa notícia a respeito aí do torneio de base Sub-17 feminino de seleções, que está aí dividido entre SBT e Sport TV. Bom, primeiro que vocês têm que entender que futebol feminino vai ficar cada vez mais presente na TV, porque essa modalidade tem crescido. Tanto a Band como a própria Globo e outras emissoras têm conseguido boas audiências quando transmitem futebol feminino, seja a seleção brasileira principal, seja os jogos do Corinthians, por exemplo, que é o grande bicho-papão, né? Entre as meninas. É um time muito forte, um trabalho muito bom e que traz consigo uma grande massa, uma vez que a torcida corintiana apoia muito o time feminino, inclusive na Neoquímica Arena, né? O estádio tá sempre cheio e tal. A prova disso vem da Band, que transmitiu um Corinthians e Palmeiras, teve uma boa audiência na época. E se você quiser comprovar você mesmo, procura aí as primeiras audiências de jogos femininos para os últimos jogos transmitidos e vai ver que há uma crescente. Agora, o segundo ponto que eu queria tratar com vocês é que o SBT tá vacilando, né? Você viu aí na notícia que o SBT falou que não sabe ainda se vai transmitir, como que vai transmitir, se vai colocar no SBT Esportes lá online, coisa do tipo, nas fases finais, se a seleção brasileira lá estiver, coisa do tipo, né? Eu acho que é um vacilo porque, primeiro, que esse torneio veio de graça, né? Veio junto com a compra da Libertadores, então não custa você dar algum destino a ele, nem que seja você entregar de repente para uma TV Cultura ou coisa do tipo, ou Rede TV, sei lá, para alguma emissora que se interesse. Pô, mas na TV aberta, torneio de base feminino é difícil. Sim, é difícil. Então que você explore suas plataformas digitais, como o SBT já faz e tá pensando em fazer, porque qualquer caramingué que pingar é uma boa grana, né? E pro SBT, já que o torneio veio no pacote da Libertadores. Agora, o ponto principal não é nem esse, o financeiro, o retorno comercial, não é nem isso. A gente tá no mês aí que a Conmebol vai começar a decidir as próximas Libertadores, né, a partir de 2023. E a Globo tá tentando de tudo aí para se aproximar da Conmebol, se reaproximar, depois que teve aquela treta da Globo romper o contrato, Libertadores vai pro SBT e tudo mais, a Globo tá tentando se reaproximar. E qual é a estratégia da Globo para fazer isso? Dar visibilidade para tudo que a Conmebol faz. Então tem um torneio de base feminino, Sub-17 aqui, vamos pôr em algum lugar para transmitir aqui, vamos passar, tem uma emissora, vamos passar e tal. E assim a Globo vai mostrando pra Conmebol que se importa com tudo isso e que acredita que pode fazer um bom trabalho novamente na Libertadores. Então acho que a SBT precisa ficar um pouco mais esperto nesse sentido, porque acredito que este ano não apenas o dinheiro vai fazer diferença para Conmebol, porque a Libertadores, apesar de ter dado boas audiências no SBT, perdeu o público no geral. Então isso vai entrar na balança, especialmente com a Globo dando aí destaque para outras competições da Conmebol. E antes de você comentar e falar, puta, eu não ligo pra futebol feminino é chato, futebol feminino é isso, é aquilo. Cara, respeita as minas, acho que elas têm o direito de trabalhar com isso, de viver disso. Cabe a gente respeitar. Mesmo que você não goste, não acompanhe, respeita as minas, que elas merecem, elas têm esse direito. Um abraço, comenta aqui o que você acha, o que você faria no lugar do SBT e se você acredita também que essa preocupação da Globo para tentar atrair a Conmebol pro seu lado pode dar resultado. Um abraço, até o próximo vídeo.